Oi, meu nome é Jennifer, eu tenho 21 anos, mas eu vou contar uma história que aconteceu há 5 anos atrás. Eu eu sempre namorei desde novinha, desde os meus 12 anos de idade, com a minha mãe sabendo. Eu namorava com um rapaz aparentemente muito bom, muito bonzinho, educado, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum tipo de vício, né? Eram dois adolescentes e eu nunca tinha tido nenhuma relação sexual com nenhuma outra pessoa. Ele também não. Então a gente não conhecia nada, a gente não sabia nada, a gente não tinha conhecimento nenhum. Então a gente foi passando um tempo, né, namorando, e com 15 anos a gente já tinha 3 anos de namoro. A gente não tava no melhor momento do nosso relacionamento, mas mantínhamos. Até que um dia eu comecei a sentir muito mal-estar, eu me sentia muito mal, passava mal, qualquer coisa que eu comia eu vomitava, eu tinha muito sono, eu tinha muito cansaço. Eu sempre pedia para ele me levar no médico. Um certo ponto, eu nunca fui muito próxima da minha mãe, de contar tudo que acontecia, dela ser minha amiga mesmo. Eu tenho um bom relacionamento com minha mãe, mas nada muito próximo. E naquela época não era diferente. Na verdade, naquela época era mais do que hoje em dia. Então eu passava muito mal e eu não sabia o que era, eu não fazia a mínima ideia do que era. Então eu vivia pedindo para ele me levar para o hospital, me levar no médico, porque era constantemente aquele mal-estar, aquele enjoo. Foram passando tempo, ele sempre enrolava, falava que não era nada, pra mim tomar um remedinho, que ia passar, até que isso se manteve. Eu não fazia ideia de como funcionava a menstruação, eu só sabia que descia todo mês, e só. Minha mãe nunca conversou a fundo comigo sobre isso, eu não entendia nada sobre métodos contraceptivos. O mais por cima que eu conhecia era o que meus professores falavam na escola, que era muito raso, era bem pouco, eu não tinha conhecimento algum. Eu nunca imaginei que eu poderia ficar grávida tão nova. Eu já tinha 4 meses de menstruação atrasada, até que minha mãe desconfiou. Ela ligou, né, os fatos de eu estar muito tempo enjoada, tudo que eu comia eu vomitava, eu estava engordando. Ela questionou sobre a minha menstruação, e eu não sabia responder. Até que um dia ela me levou para fazer um teste de gravidez, daqueles de postinho que faz no xixi. E a gente foi e deu positivo. Pro meu choque, eu fiquei chocada, mas o tempo todo eu colocava na minha cabeça que não era aquilo, que lógico que não, eu grávida. Claro que não. Eu não tô grávida. E aí eu vivia a vida. Até que a gente foi marcou um exame de sangue pra fazer, e fomos fazer. Quando a gente chegou para fazer o teste, o exame, ele não ficava pronto no mesmo dia. Eu teria que buscar ele após 24 horas. Ou eu poderia receber o resultado por e-mail. Então, minha mãe, muito esperta, muito inteligente, colocou o e-mail dela. Eu tava em casa, eu não lembro muito bem se eu não estava indo para a escola ou se estava em época de férias. Eu sei que eu não estava frequente na escola. Eu estava em casa, minha mãe estava trabalhando, ela me ligou e falou assim, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, fala. Falou, você tá grávida, você vai ser mãe, você vai ter que cuidar agora. E eu totalmente sem reação. Então foi dessa forma que eu descobri que eu estava grávida. Minha mãe descobriu primeiro e ela me contou. Eu não sabia nem como contar pro pai da minha filha. A gente era 2 crianças, eu acho que
mais eu do que ele. Eu era muito criança, eu tinha 15 anos. E eu, no momento, a minha ficha não caiu. A minha ficha não caiu, assim, de forma alguma. Eu fiquei sem reação. Falei, tá bom. E vivi a vida. E aí, com o tempo ia passando, eu ia matutando, eu ia colocando isso na minha cabeça, até que teve um dia que eu totalmente surtei. Eu tava deitada na minha cama, conversando com o meu namorado pelo telefone, ele tava trabalhando, isso já era noite, até que eu surtei, falei, não, eu não vou ter, eu não quero ter essa criança, eu não quero me ter, eu não quero mais existir. Foi um surto, eu não consigo nem imaginar o que passou na minha cabeça. Então eu tomei todos os remédios que tinha na minha casa, tudo, coloquei tudo pra dentro e engoli e falei pra ele no telefone. Ele no telefone, eu falei, olha, acabei de tomar todos os meus remédios, não quero. Todos os meus remédios não, todos os remédios da casa, então misturei tudo. E aí eu deixei o telefone lá e fiquei deitada. Não aconteceu nada, e aí ele, 10 minutos depois, ele começou a gritar no portão da minha casa. Eu acho que ele veio correndo, né, do trabalho dele, que era bem próximo. Ele começou a gritar no portão da minha casa, abriu o portão, entrou e falou pra minha mãe. Minha mãe, desesperada, né, começou a brigar comigo, me deu leite pra mim tomar, forçando eu vomitar. E aí eu vomitei tudo e eu chorei muito, foi bem difícil esse dia. E no outro dia eu fui dormir, no outro dia eu acordei mais tranquila, só que minha mãe nem tocou no assunto, ele não tocou no assunto, eu praticamente fui empurrando isso. Algumas semanas depois, como eu descobri com 4 meses, algumas semanas depois eu já fui fazer uma ultrassom e descobri que era menina. Eu fiquei muito feliz, porque eu tenho tenho irmãs meninas e no fundo, eu queria sim ter uma menina. Então, eu fui levando essa gravidez, a gravidez, até que, assim, o meu relacionamento, já não tava bom, ele tava péssimo. Eu via ele um dia na semana, outra semana eu não via, ele vivia mentindo, escondendo várias coisas e me traía, e eu descobria por coisas de outras pessoas, mas eu era muito criança. Eu tava simplesmente empurrando isso, falando, vou ter que cuidar. Eu ficava muito mal, eu não fui pra escola, eu fiquei o período todo sem ir pra escola porque eu tinha muita vergonha. Eu não tinha nenhuma amiga, uma ou outra me mandava mensagem, mas nenhuma era próxima de mim de verdade. Eu tive, na minha gravidez, eu tive muito apoio da mãe dele, da avó da minha filha, da minha avó, da minha mãe também. Mesmo ela não estando tão assim próxima quanto eu queria, eu tive muito apoio dela, muita ajuda também. Ele não deixava faltar nada em questão financeira nessa época. Tudo que eu precisava, tudo que precisava para neném, remédio, exame, roupinha, tudo, ele sempre me ajudou, mas ele nunca foi presente na minha gravidez. Então foi um momento muito difícil para mim, era dias inacabáveis, mesmo eu descobrindo muito tarde, parece que não passava, que não chegava, foi muito difícil. Eu me senti totalmente solitária e ali eu tive um teste, uma amostra do que ia ser a maternidade. A maternidade depois que eu passei pelo período de gravidez, eu descobri que é você por você. Então você tem que na verdade, você pelo seu filho. Então mesmo você estando fraca, sozinha, você tem que se mostrar forte, você tem que ser muito forte.
É, então eu fui levando a gravidez e a minha família, ela não é uma família assim muito normal. Então na minha família sempre tinha muitas brigas. Eu morava com a minha avó, com a minha mãe na mesma casa, então tinha bastante pessoas que moravam na mesma casa. Minha mãe estava casando nessa época, então ela estava se mudando com as minhas irmãs, com meu irmãozinho, e aí eu fiquei morando com a minha avó. Então morava eu, a minha avó e a minha avó e um tio na casa. A minha avó, assim, ela foi importantíssima. Eu acho que eu não seria nada sem a minha avó. Ela me ajudou muito, muito. A minha família, ela não me julgou em momento algum. Na verdade, eu não recebi julgamentos pela minha família. Só foi, bem, você fez, você cuida, você fez, você vai ter que criar. Então foi basicamente isso da parte da minha família. Só que eu na escola, eu era muito julgada. Eu recebia muito julgamento pelas minhas próprias amigas, era bem difícil. Então, a gravidez, o período de gravidez foi se passando e eu lembro que aconteceu alguma briga não. Por algum motivo eu fui ficar na casa da minha mãe nos últimos dias de gravidez e eu já tava sentindo dores muito fortes, que pra mim era muito forte, então eu tava sentindo dores muito fortes, e aí eu fui pro hospital. O pai da minha filha me levou pro hospital, a gente foi às pressas, assim, de madrugada, e fomos pra lá. Essas dores que eu estava sentindo não eram nada perto do que ia rolar de verdade. Esse dia eu voltei pra casa porque eu estava apenas com um dedo de dilatação. Então eu fui pra casa da minha mãe. Fiquei lá, ela falou pra mim ir me exercitando, andando bastante, tomar bastante água. E eu fiquei lá enquanto ela foi trabalhar. Quando ela chegou do trabalho, eu já não tava aguentando de dor, eu tava com muita dor. E isso aconteceu no dia 28 de setembro. Foi mais ou menos umas 8 horas da noite. Aí fomos pro hospital. Chegando lá, tava bem vazio, tava bem tranquilo. E aí eu com muita dor, fui recepcionada lá. Quando a médica fala que eu tava só com 3 dedos de dilatação. Eu nem diz a médica que eu nem podia ser internada ainda, tava com pouquíssima dilatação. Só que eu tive, que os médicos disseram que eu tive, foi bolsa rota. Quando ela não estoura tudo de uma vez, ela vai estourando tudo. Então a médica estourou a minha bolsa e eu me internou lá para poder ganhar a minha filha. Aí foi passando, pra vocês verem como o meu relacionamento tava tão ruim, quem assistiu o parto comigo, quem ficou comigo mesmo, foi a minha mãe. Então ela ficou o tempo todo lá comigo. Eu me internei, né, 11 horas da noite. E a Maria nasceu dia 29 de setembro, no outro dia, às 9h15 da noite. Então foram 22 horas de parto. Foi bem difícil, foi bem complicado, doeu muito, foi normal, foi bem... Nossa, é uma coisa que eu não quero que se repita nunca mais na minha vida. Então, foi bem tranquilo, né? Não tive nenhuma complicação, fora demora. E a minha mãe lá o tempo todo comigo. Minha mãe trabalhava, então ela precisava voltar pro trabalho. Ela foi dormir em casa, não podia ficar lá no hospital, então eu dormi sozinha com a Maria já. E a gente ficou 3 dias no hospital. A gente demorou um pouquinho mais para sair, porque ela não mamava, então ela tava com a glicose muito baixa, teve que tomar glicose, então ela ficou lá. A gente ficou um tempinho lá e também ela quebrou a clavícula na hora do parto. Pelo que a médica me disse, foi super normal também, ela se recuperou muito rápido, 2, 3 meses ela já estava ótima. E assim foi.
Quando a gente voltou pra casa, eu voltei pra casa da minha avó, onde a gente tinha o nosso quarto lá, tudo certinho. Em nenhum momento eu e o meu namorado pensamos em morar juntos ou casar ou coisa do tipo. Até porque ele não queria isso comigo, nenhum momento ele queria isso e eu não pensava nisso. Toda a responsabilidade do bebê recém-nascido era toda minha. Às vezes ele dormia na minha casa, era muito difícil, tudo sobrava pra mim, eu tinha que cuidar, eu tinha que deixar de fazer as coisas, tudo sobrava pra mim. Eu tive muita ajuda das minhas irmãs, da minha avó, da mãe dele, da minha mãe, tudo que elas podiam me ajudar, elas me ajudavam, mas dele, de forma alguma, não tive ajuda com a recém-nascida ali. A gente foi mantendo isso de uma forma muito ruim. Cada dia que passava ia piorando. Tava um relacionamento gasto, um relacionamento ruim. Parecia que não existia mais. E com o ano da Maria, ele terminou comigo. Era uma coisa que eu não queria de forma alguma. Eu não me via sem ele, eu não me via sozinha com uma criança. Pra mim, eu ia morrer. Eu comecei a namorar desde cedo, então me tornei muito dependente. Pra mim, ele ia morrer. Eu ia morrer, era fim do mundo. Tanto é que eu acabei aceitando muita coisa por achar que eu não conseguiria fazer nada sozinha, mesmo eu já fazendo. Eu não enxergava isso. Então, a gente terminou, foi muito difícil pra mim, foi assim, uma coisa que custou tempo, levou tempo, graças a Deus eu tive todo o apoio da minha família, da minha mãe, sempre ficaram do meu lado até hoje, em relação a relacionamento. E assim foi. Hoje a minha filha ela tem 5 anos, isso foi em 2015 que ela nasceu. E agora eu passei um longo período sozinha, então eu fui morar sozinha, totalmente sozinha, sem nada, fui com um fogão e um colchão. Cuidei dela sozinha, sempre trabalhei, lógico que eu tive todo o apoio da minha família e hoje eu poderia ter feito muita coisa diferente, principalmente ter me prevenido, ter me cuidado para que essa gravidez não acontecesse, porque eu claramente não estava preparada para isso. Eu retardei a minha vida, tanto escolar quanto profissional. Então, para mim foi muito mais lento do que seria se eu não tivesse ela. Eu não recomendo, não acho legal. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver sobre os métodos contraceptivos que existem hoje, que são acessíveis para todo mundo, melhor ainda. Eu sou extremamente apaixonada pela minha filha, é a coisa que eu mais amo no mundo inteiro. Eu sempre trabalhei muito, sempre me esforcei 10 vezes mais do que algumas pessoas ao meu redor, porque eu sei que eu tinha que me esforçar mais, porque não era só era eu e ela, então ela só tinha a mim. Em alguns momentos que eu vou vir contar aqui pra vocês mais detalhadamente, eu tô fazendo um resumo de tudo, mas ela só tinha a mim, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que estar assim bem para poder cuidar dela. Então é muito difícil, foi muito difícil, e hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, da pessoa que eu me tornei, de ter conseguido tudo isso com meu esforço. Eu me esforcei muito, 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 muito para ter tudo que eu tenho hoje, para minha filha ter a educação que ela tem hoje. Eu me arrependo, eu digo com clareza que eu me arrependo. Eu nunca quis ter filhos, eu não estava preparada, mas é a coisa que eu mais amo hoje. A maternidade ela é extremamente difícil, muito difícil, ninguém conta, acho que
muitas pessoas não contam a parte difícil, complicada, desgastante, sofrida que é a maternidade, mas ela é muito gratificante. Você recebe muita coisa boa, nada material, mas muita coisa boa que assim aquece seu coração, é muito bom. Então ela te faz ser forte, ela te anima, ter a certeza que nunca mais você vai estar sozinha, isso literalmente. É uma coisa pra vida toda, que você vai levar pra vida toda. Eu tive que me privar de muita coisa, eu tive que deixar de fazer muita coisa que eu queria. Eu, como adolescente, eu queria muito me divertir com as minhas amigas, eu queria muito fazer coisas erradas na minha adolescência. Mas eu não fiz, eu me privei de muita coisa, só que em nenhum momento, quando você se torna mãe, você precisa deixar de fazer as coisas que você gosta ou que você quer. Mas você precisa pensar 10 vezes antes de fazer qualquer coisa. Você precisa ser 10 vezes melhor para fazer alguma coisa. Principalmente quando você é mãe adolescente. Então você vai receber muito julgamento, você vai receber muita crítica, que você é capaz, que você consegue, que você tá ali, que você é forte. Então, desde quando a Maria nasceu, eu tenho que provar isso pra mim. As pessoas à minha volta, elas têm uma imagem de mim de uma pessoa muito forte, que consegue fazer muita coisa, que tá sempre ali firme, de pé, mas ninguém sabe o que você passa, só você mesmo sabe o que você passa, principalmente uma mãe. Eu não digo sozinha porque eu tive muita gente para me ajudar, mas tem coisas que você passa sozinha que só você vai conseguir enfrentar. Não é nada fácil, muitas vezes a gente não tá preparado, muitas vezes a gente não tem nenhum auxílio, a gente não tem conhecimento. Então eu quero muito, 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 muito estar perto de vocês para auxiliar vocês, para contar mais da minha história, para poder mostrar pra vocês tudo que eu fiz, tudo que eu errei, as coisas que eu acertei, porque todos os dias a gente fica errando, a gente acerta, a gente chora, a gente sorri. Então todo dia a gente vive uma coisa diferente. E como eu sempre vou dizer isso, sempre vou deixar claro que quando você se torna mãe adolescente, você tem que fazer as coisas 10 vezes melhor. Você tem que provar pra você mesmo que você consegue, e você consegue. Então, não ache que sua vida acabou, que os seus sonhos acabaram, que você não vai conseguir mais nada na vida, porque você vai, talvez você demore um pouquinho mais, ou talvez não, talvez você, com uma criança, você consiga fazer coisas que outras pessoas não fizeram. Se eu quiser sair para algum lugar, eu posso sair. Se eu quiser encontrar uma amiga, eu posso sair, eu posso trabalhar, eu posso ir estudar, eu posso fazer o que eu quiser. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, se você quer ver mais, se você quer ficar mais próxima de mim, se inscreve no meu canal, dá um like nesse vídeo, me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, e eu vou sempre estar postando conteúdo desse tipo, falando sobre maternidade, falando sobre superação, porque pra mim é uma superação, não é fácil, e eu sempre vou deixar explícito isso, que você consegue, independente de qualquer coisa.